Pela primeira vez em quase 2000 anos, Jerusalém já está com tudo pronto para iniciar a construção do terceiro templo. O altar já foi construído, os objetos sagrados foram feitos novamente, os sacerdotes já passaram por treinamento e até a novilha vermelha já está separada para o sacrifício. Enquanto o mundo inteiro está distraído com as guerras, com o avanço da inteligência artificial, com crises financeiras e políticas, os sinais estão ficando cada vez mais claros. E hoje eu quero te mostrar algo muito sério e pouco falado. Como o surgimento de um novo sumo sacerdote em Israel está preparando o cenário para o cumprimento das profecias do fim dos tempos. Mas antes de continuar, aproveite e se inscreva aqui no meu canal, ative o sininho da notificação, porque eu quero te trazer as últimas notícias sempre baseadas na palavra de Deus, tá bom? Agora sim, vamos lá. Você já parou para pensar por que Jerusalém tem tanta importância? Essa cidade é como o relógio de Deus. Tudo o que acontece lá funciona como um sinal do tempo que nós estamos vivendo. A Bíblia já falava sobre isso em Zacarias capítulo 12. Jerusalém seria como um cálice que deixaria as nações tontas, um peso que ninguém conseguiria aguentar. E é exatamente isso que nós vemos hoje. Esse lugar é palco de um conflito entre três religiões: o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Jerusalém já foi destruída, reconstruída, depois destruída de novo e hoje está de volta nas mãos do povo de Israel. A Bíblia conta que Deus escolheu Jerusalém como lugar especial dele e é lá que os eventos mais importantes da história ainda vão acontecer. E sabe o que é mais impressionante? Depois de tanto tempo, voltou a surgir uma figura que estava sumida há quase 2000 anos, o sumo sacerdote. Lá no Antigo Testamento, o Senhor estabeleceu algo muito sério no Monte Sinai. A Bíblia diz que ele separou Arão e a sua família para servirem como sacerdotes diante dele. E entre todos os sacerdotes existia o sumo sacerdote, que tinha um papel muito especial mesmo. Ele era o único que podia se apresentar diante da presença de Deus no Santo dos Santos. Uma vez por ano, no dia da expiação, esse homem atravessava o véu e entrava no lugar mais sagrado do templo para oferecer o sangue de um sacrifício pelos pecados de todo o povo. Ninguém podia fazer isso no lugar dele, nem reis, nem profetas. E até as roupas que ele usava carregavam um significado muito profundo. No peito, ele levava os nomes das 12 tribos de Israel, representando todo o povo diante do Senhor. E na testa, ele usava uma placa de ouro com as palavras: Santidade ao Senhor. Cada detalhe do ministério dele apontava para algo muito maior que se concretizaria futuramente: o plano de Deus para a salvação da humanidade por meio de Cristo. Mas esse sistema de sacrifícios que Deus tinha estabelecido funcionou por mais de 1400 anos, até que foi interrompido de forma trágica. No ano 70 depois de Cristo, os soldados romanos invadiram Jerusalém e incendiaram completamente o templo. Toda essa guerra destruiu as muralhas, deixando apenas uma parte dela, conhecida hoje como Muro das Lamentações. O fogo destruiu o santuário e o sangue dos sacerdotes correu pelo chão do átrio. E o interessante é que o profeta Oséias já tinha avisado que isso iria acontecer. Olha só o que está escrito em Oséias capítulo 3, o versículo 4 e 5. O povo de Israel viverá muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna sagrada, sem veste sacerdotal e sem ídolos de família. E foi exatamente isso que aconteceu. Por quase 2000 anos, o mundo não viu mais nenhum sumo sacerdote legítimo entrando no Santo dos Santos. Nunca em toda a história houve um intervalo tão grande de silêncio do plano de Deus. Mas mesmo assim, durante todo esse tempo, Deus continuou cuidando de cada detalhe. A linhagem sacerdotal não desapareceu. E até hoje, o sobrenome Kohen, que em hebraico significa sacerdote, é uma prova viva de que Deus preservou os descendentes de Arão. Mesmo espalhado entre as nações, mesmo perseguidos, eles sobreviveram até os dias de hoje. E a maior prova dessa preservação são os preparativos para a reconstrução do terceiro templo que já estão acontecendo. O Instituto do Templo, criado por um grupo de judeus em 1987, já refez praticamente todos os utensílios do templo. E um dos maiores símbolos é a menorá, o candelabro de ouro puro. Ele pesa mais de 45 quilos e custou mais de 3 milhões de dólares. Essa peça foi feita exatamente do jeito que Deus ordenou lá no livro de Êxodo e hoje ela já está lá, exposta bem perto do monte do templo. Mas não foi só isso.
Um por um, todos os objetos que a Bíblia manda ter no templo foram recriados. As mesas com os pães, os garfos de prata, as bacias para o sangue, os instrumentos dos levitas, as trombetas, enfim, tudo. Cada detalhe foi feito fielmente, seguindo as instruções da palavra de Deus. E tem mais. No ano de 2018, eles consagraram um altar de sacrifícios, construído do jeito certo, com pedras que não foram cortadas com ferramentas de metal, como manda exatamente a lei de Moisés. E esse altar já está pronto para ser levado ao monte assim que houver permissão. E durante a cerimônia, sacerdotes vestidos como nos tempos antigos já ensaiaram os rituais sagrados. Irmãos, não para por aí. No ano de 2022, nasceram as novilhas vermelhas, animais raríssimos que são indispensáveis para a purificação do templo, segundo o que está escrito no livro de Números. Essas novilhas estão sendo criadas com todo cuidado, sob supervisão rigorosa, esperando o momento certo. Irmãos, peça por peça, tudo já está ficando pronto. Mas ainda falta algo muito importante, o próprio sumo sacerdote, e é sobre ele que nós vamos falar agora. Recentemente, o Sinédrio, aquele conselho que existia nos tempos da Bíblia, foi reformado por um grupo de rabinos mais radicais que acreditam firmemente na construção do terceiro templo. E mesmo sem ter o reconhecimento oficial do judaísmo, eles tomaram uma decisão muito importante. Eles nomearam oficialmente um sumo sacerdote para o futuro templo. Olha isso, irmãos, depois de tanto tempo, agora existe um sumo sacerdote legítimo em Israel. O escolhido foi o rabino Baruch Kahan, um descendente direto da família de Arão, como manda a tradição da Bíblia. E não foi uma escolha aleatória. Primeiro, eles confirmaram a linhagem dele por meio dos registros rabínicos que guardam essas informações há séculos. Depois, a ciência confirmou o que a tradição já dizia. O DNA dele carrega a marca genética dos descendentes de Arão. Mas ele não foi escolhido só por isso, não. Kahane passou anos estudando as leis do templo e treinando os rituais antigos, como os sacrifícios diários e o serviço do dia da expiação. E o mais impressionante é que as vestes sacerdotais já estão prontas. O peitoral com as 12 pedras preciosas, o éfode, a tiara com as palavras Santidade ao Senhor, tudo foi confeccionado especialmente para ele. E hoje, quando ele veste essas roupas e realiza os treinamentos, quem presencia diz que é como se a história de Israel estivesse se movendo de novo. Mas por que isso é tão importante profeticamente? E a resposta está em Daniel capítulo 9, versículo 27, que traz uma das profecias mais fortes sobre o final dos tempos. A Bíblia diz que o anticristo vai firmar uma aliança com muitos por uma semana, mas no meio dessa semana ele vai cessar os sacrifícios e as ofertas. Agora pense comigo numa coisa. Para ele conseguir interromper os sacrifícios, eles precisam estar acontecendo, não é verdade? A própria profecia já revela que antes do fim, o sistema de sacrifícios judaicos vai voltar a funcionar. E é exatamente isso que já está começando a acontecer em Jerusalém. E tem mais. Em 2 Tessalonicenses 2, o versículo 4, Paulo disse que o anticristo vai se sentar no templo de Deus, se fazendo passar por Deus. E isso não pode ser num templo simbólico ou espiritual. Tem que ser em um templo físico construído em Jerusalém. E pode até parecer estranho para a gente pensar que Deus permitiria a volta dos sacrifícios, já que Jesus já cumpriu tudo que era necessário na cruz. Mas irmãos, esses sacrifícios vão voltar porque os judeus não reconhecem Jesus como Messias, e tudo isso vai acontecer não porque Deus precise deles novamente, mas porque a Bíblia diz que vão acontecer antes do fim. Então, esses sacrifícios não são para trazer salvação, porque Jesus ele traz a salvação, mas é para cumprir a profecia, entendeu? E agora, com tudo isso já pronto, só está faltando o acesso ao monte do templo. Hoje, esse lugar é controlado de uma forma bem complicada. Israel cuida da segurança, mas quem administra o monte é um grupo islâmico da Jordânia. Os judeus podem até visitar, mas em horários bem restritos, e eles são proibidos de orar ou fazer qualquer tipo de ritual ali. Só que nos últimos anos, as coisas começaram a mudar. Cada vez mais judeus estão subindo até o monte e o número de visitas tem crescido bastante. E para resolver esse impasse, existem 3 caminhos possíveis. Primeiro, um acordo político teria que ser feito permitindo o compartilhamento daquele lugar. Segundo, mudanças lentas nas leis, dando liberdade para que os judeus possam orar ali sem restrições. Ou então, uma solução mais rápida, que é construir o altar próximo ao monte.
e começar ali mesmo os sacrifícios sem precisar mexer ainda na estrutura principal. Eu sei que pode parecer difícil, mas você se lembra do Muro de Berlim? Lá em 1989, ninguém imaginava que ele cairia. E de repente, em poucos dias, aquilo que parecia impossível simplesmente aconteceu diante dos olhos do mundo. E com o Monte do Templo pode acontecer a mesma coisa. Esse último obstáculo pode desaparecer de uma hora para outra. Irmãos, à medida que a gente observa tudo isso acontecendo em Jerusalém, existe algo muito maior por trás, algo espiritual. A Bíblia diz no livro de Hebreus que enquanto um templo terreno está sendo preparado aqui na terra, o verdadeiro templo já existe no céu. Jesus Cristo é o nosso verdadeiro sumo sacerdote e Ele está sentado à direita do trono de Deus e intercedendo por nós no santuário verdadeiro. E diante de tudo isso, eu te faço uma pergunta muito sincera. A gente vai continuar vivendo como se nada estivesse acontecendo? Cristo nos deixou um alerta muito claro em Mateus capítulo 24, versículo 33. Quando nós virmos essas coisas acontecendo, podemos ter a certeza de que o fim está mais perto do que nunca. E agora, mais do que nunca, é hora de vigiar. Não adianta só ficar olhando para o que está acontecendo lá fora, se por dentro a nossa vida espiritual está adormecida. É tempo de aprendermos mais da Bíblia, de fortalecermos a nossa vida de oração e de colocar o reino de Deus em primeiro lugar, acima de tudo. Amém? Por isso eu te convido a estar comigo aqui todos os dias, aprendendo mais da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Antônio Júnior e se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe esse vídeo com pelo menos 3 pessoas no seu WhatsApp que precisam entender esses sinais, tá ok? Que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.